Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso comentário bíblico. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 5 do Santo Evangelho de Mateus e vamos estar estudando a palavra de Deus, trabalhando um tema muito legal para hoje. E o nosso tema hoje, o tema que trazemos como proposta para esse estudo, como você já pode contemplar por aí, é que Jesus nos ensina uma postura adequada para tempos difíceis. E nós vamos estar trabalhando isso nos próximos instantes. De já, quero agradecer você que está nos acompanhando, dizer que é uma alegria muito grande, incentivar você também a deixar aí os seus comentários, deixar as suas perguntas naquilo que você entender que é necessário, e no decorrer da semana a gente procura estar respondendo os questionamentos, as perguntas, entre muitas outras coisas, certo? Então, gente boa e amiga, eu quero começar agora lembrando você de que hoje é sábado, né? É o dia que foi escolhido pelo eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, como símbolo da conclusão da sua criação. Quero agradecer de já ao irmão Antônio Carlos, a irmã Jane, que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Bom dia especial a vocês. Lembrar vocês que hoje, como sendo o dia em que Deus concluiu a criação, foi o último dia de trabalho de Deus, foi no dia de sábado, segundo as Escrituras, no sétimo dia ele concluiu, no sétimo dia ele terminou toda a obra que havia iniciado desde o primeiro dia da semana. E esse dia ficou como símbolo de um descanso eterno, tanto que Jesus traria para a nossa alma aqui nessa vida, quanto aquele que ele vai nos oferecer quando essa vida ficar. Meu amado amigo Beto, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje então nós faremos esse comentário. Pois bem, sem muitas delongas, vamos para o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e aqui está escrito da seguinte maneira: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu amado pastor Ilamar, seja muito bem-vindo ao nosso comentário bíblico ao vivo. Então aqui nós temos nas bem-aventuranças um ensino de Jesus muito importante. As pessoas estão em busca de felicidade e elas pensam que a felicidade é alguma coisa que é implantada lá dentro da alma e que depois é implantado na sua mente, na sua consciência, é uma nova filosofia, e quando na verdade felicidade são os resultados dos esforços humanos em obediência ou não à vontade de Deus. E aí ele consegue encontrar também ou não a felicidade para a sua vida. E nesse texto que nós acabamos de ler, lá está nosso Senhor Jesus Cristo. Era muito provável que fosse já um fim do dia, início de tarde, e ele estava em cima do monte com uma grande multidão próxima e seus discípulos se aproximando. E ele aproveita, como sempre fez, aquele momento para ensinar algo muito importante para os seus, para ensinar os discípulos e, claro, a multidão que ali estava presente. E a primeira boa compostura que o Senhor Jesus ensinou para aquele povo que estava enfrentando um momento difícil, porque estava se iniciando o Evangelho, as pessoas estavam aceitando muito bem a mensagem de Jesus, mas em contrapartida Herodes estava furioso. Os principais dos escribas e dos fariseus a todo custo queriam tirar a vida do nosso Senhor, e o contexto ali era de perseguição. O primeiro e o segundo versículo, junto com o versículo 12, que é onde nós vamos concluir o estudo de hoje, ele já nos dá a resposta. Ele diz assim, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, as palavras do nosso Senhor Jesus aos seus discípulos eram palavras para que eles pudessem
manter firme na sua consciência o fato de que tudo aquilo seria imprescindível para aqueles dias difíceis, dias de perseguição, num contexto terrível, contexto esse que o Brasil nunca esteve, contexto esse que a nossa nação nunca enfrentou, porque aqui de forma generalizada, aqueles que pregam a palavra de Deus, eles são levados à morte. Uma cena parecida com essa aconteceu aqui em Esperantinópolis, no princípio do evangelho nessa cidade, quando alguns missionários vieram aqui e foram apedrejados por homens que não tinham o temor de Deus no seu coração. E o texto sagrado vai dizer que bem-aventurados são os humildes de espírito. Quem são esses humildes de espírito? São aquelas pessoas que têm a simplicidade das pombas, mas ao mesmo tempo a prudência das serpentes. A humildade de espírito ou pobre de espírito é aquele que não está dominado pelo ego, que não se vê acima da lei, acima dos homens, acima dos deuses, acima de tudo. A humildade de espírito é aquela pessoa que reconhece o seu papel e respeita o papel dos outros na sociedade, na igreja, no dia a dia, em tudo quanto é parte da vida. Os humildes de espírito são aquelas pessoas que não agem sorrateiramente, com duas caras, ou tipo um esquizofrênico, que tem um comportamento aqui e um outro comportamento ali, que é uma pessoa num determinado lugar, mas em outro ela é outra pessoa. Quando está entre os santos, ele é um santo. Quando está entre os profanos, ele é o pior dos profanos. Esse tipo de pessoa não é humilde de espírito. Humilde de espírito é aquela pessoa que tem um comportamento padrão para todas as situações da vida. E em todos esses comportamentos, ele leva a sério a vontade do Espírito de Deus, ao invés da vontade do seu próprio espírito humano. E o texto prossegue dizendo que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. É interessante que esse choro aqui ele é diferente daquele choro que alguém chora porque está sentindo uma dor no pé, uma dor no estômago, ou está chorando por causa de uma enfermidade, está chorando porque não passou num concurso. Não tem nada a ver com esse tipo de choro. O choro que esse texto está falando é aqueles que choram sofrendo a opressão e a perseguição por causa da justiça de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da vontade de Deus. Aqueles que sofrem segundo Deus. Porque, de acordo com Filipenses 1:29, nós recebemos a graça não somente de crer, mas de padecer por Deus. E exatamente esse tipo de choro produzido nesse momento que estamos sendo fiéis à vontade de Deus e por isso pagamos um alto preço, é que esse texto vem trazer essa palavra a nós. Meu grande amigo Fábio Nunes, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo nesse momento. Então o texto vai trazer para nós uma palavra muito importante. Bem-aventurado são aqueles que choram. Choram sem murmurar, choram sem espraguejar. Bem-aventurados são aqueles que choram exatamente porque os dias são maus, os tempos são difíceis, para ele exercer a sua vida cristã e o propósito do seu chamamento. O verso 5 diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu lembro de um amigo que eu tenho em Presidente Dutra, 19, ele disse uma coisa interessante sobre esse versículo. Ele disse que aqui diz que os mansos herdarão a terra, porque a terra não dá para ser cheia só de valente. Porque os mansos, eles procuram se humilhar, os mansos, eles procuram não criar guerra, os mansos procuram não fazer aquilo que acabará em prejuízo para si e para outros. Carlos Eduardo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo nesse momento. Os mansos, eles procurarão em todo o tempo se adequar à situação de uma maneira onde ele evita riscos e perdas tanto para si quanto para os outros. Os mansos, eles herdarão. E a gente não pode confundir os mansos com pessoas que não têm atitude, até porque Moisés foi um dos homens mais mansos sobre a face da terra. E você precisa ver a postura firme e decidida que ele tinha
diante dos obstáculos. Juliana Lima, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. O texto sagrado avança também dizendo o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado, abençoadas, felizes são aquelas pessoas que têm a fome e sede de ver a justiça de Deus sendo implantada sobre a terra. E essas pessoas que têm essa fome e essa sede de ver a justiça de Deus sendo implantada sobre a terra, a primeira coisa é que ele põe em prática na vida dele. Ele se alimenta da justiça de Deus e ele propaga a justiça de Deus. Ele declara o amor de Deus e a grandeza de Deus por todas as partes. Ele semeia a boa semente, na certeza de que a justiça de Deus se derramará sobre a terra como as águas que cobrem o mar. E ele vive em função disso. Então, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de ver a justiça de Deus e de viver a justiça de Deus nessa vida. Por isso, os que têm essa fome e essa sede aplicam à sua própria vida e levam a vida de muitos outros. Meu querido Mateus Silva, seja muito bem-vindo também à nossa transmissão ao vivo. O próximo texto que temos, ele diz que bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Interessante que a palavra de Deus diz que o juízo será sem misericórdia para com os que não praticaram a misericórdia, mas a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Também um outro texto sagrado vai dizer que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Por fim, o que é a misericórdia? Diferente da graça, a graça é onde nós somos poupados onde nós recebemos, melhor dizendo, aquilo que nós não merecíamos a vida eterna, nós não merecíamos o Cristo, nós não merecíamos a salvação e Deus nos deu pela sua graça, Ele nos oferta pela sua graça. E a misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos, quando Ele nos poupa do que nós merecemos. Todos nós merecemos a condenação, mas pela sua misericórdia Ele nos deu um chamamento, Ele nos convocou ao arrependimento. E uma vez convocados ao arrependimento, Ele espera a resposta humana. E isso é misericórdia, porque se Ele nos desse de imediato a condenação, Ele não estaria errado e nem estaria fazendo nada demais. Ele estaria sendo justo. Mas a sua misericórdia nos chama ao arrependimento e para a severidade de Deus. A bondade e a severidade de Deus, nós precisamos atentar sempre e em todo o tempo. Então, esse texto que nós temos aqui, ele nos convida a refletir sobre a necessidade de termos uma vida misericordiosa, uma vida de compaixão pelos outros. Que o Eterno nos abra cada dia a mente e o coração para entender. O texto avança dizendo que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista Davi, ele tinha uma preocupação. Ele diz: eu guardo no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Olha que palavra linda. E a forma de manter puro sua mente, o seu coração, é renovando o seu entendimento pelo conhecimento da palavra de Deus. E assim você experimenta a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor para a sua vida. O Salmo 24, se a memória não me falha, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, vai chegar no teu santo templo? Ele disse: aquele que é limpo de mão, puro de coração. Os que fazem essas coisas não serão de forma nenhuma abaladas. Gerson Menezes, meu irmão, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo também nesse momento. E a palavra de Deus avança. A Bíblia diz que lá, na Nova Jerusalém, não vai entrar nada que seja contaminado, comum ou impuro. Por isso que nós precisamos estar lavando cada dia mais as nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Você e eu somos convidados a fazer isso diariamente. O próximo versículo diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que promovem a paz. São aqueles que em ambientes hostis, ele promove ali a paz de Deus que excede todo entendimento. São aqueles que evitam as guerras e contendas que às vezes Satanás, através do joio que há no meio do trigo, tenta fazer
florescer em nosso meio, dentro do arraial de Deus, dentro do meio da família de Deus, a família cristã, a família evangélica. Por isso, nós somos convidados por Deus aqui, desafiados a ser abençoado ou feliz. Felizes somos e abençoados somos quando promovemos a paz. O próximo versículo diz: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante, quando você é perseguido, não porque você ultrapasseou num concurso, quando você é perseguido não porque você fez o que era desonesto e ilegal, quando você é perseguido não porque aceitou uma carrada de areia, uma propina de um prefeito, de um vereador, não é nessa situação não. Diz que bem-aventurado é você quando é perseguido por causa da justiça de Deus. Lembra que nosso Senhor Jesus, quando ele foi se batizar, ele dizia que convinha que nele se cumprisse toda a justiça de Deus? Pois bem, é essa justiça e a respeito dessa justiça que o texto faz referência. Meu amigo o Herbert Menezes, seja bem-vindo, Pereira, aliás, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Meu querido Mauro Júnior, ao vivo nesse momento. E esse texto vai falar exatamente quando nós somos perseguidos por essa justiça, por viver na prática da justiça de Deus, por viver praticando a vontade de Deus em amor, por viver fazendo aquilo que é justo aos olhos de Deus. É nesse contexto que nós somos felizes, que nós somos abençoados, de ser perseguido porque a justiça de Deus, a vontade pura, cristalina, soberana e magnânima de Deus está se cumprindo na nossa vida. Quando enfrentamos perseguições por esses motivos, porque a palavra já dizia mesmo que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições, então somos bem-aventurados, somos felizes diante dessas situações. Por fim, caminhando aqui para o verso 11, vai dizer que felizes, abençoados somos nós, ou bem-aventurados somos nós, quando por causa de Jesus somos injuriados, somos perseguidos e as pessoas mentindo disserem todo mal contra nós. Olha só, isso aqui é interessante e algumas pessoas não entenderam. Algumas pessoas dizem assim, eu vi fulano de tal falando de mim ali na esquina, falando mal de mim. Falar mal é quando a pessoa está falando que é desonesto, quando a pessoa está falando que é mentiroso, quando a pessoa está falando que não é verdadeiro. Mas se a pessoa está dizendo que você roubou ali na esquina porque você roubou, é porque você é ladrão. Se a pessoa está dizendo ali que você praticou um estupro, um adultério, um assalto, um sequestro, o que for, e você realmente praticou, ele não está te perseguindo, não. Ele simplesmente está declarando o que você é. E nessa situação não é perseguição. O pessoal está me perseguindo, dizendo que eu recebi coisa de vereador, que eu recebi dinheiro de prefeito, propina. Ora, se você recebeu, não é perseguição, é só contando e a tua imoralidade que estava oculta se revelando. É nada mais e nada menos do que isso. Mas a perseguição é quando por causa do nome de Jesus, não é por causa do sábado. Por causa do nome de Jesus. Não é por causa da placa da tua denominação, é por causa de Jesus Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, das suas instruções. É quando somos perseguidos por causa disso. E a palavra de Deus vai dizer lá em Pedro, que quando alguém entre nós sofrer, que não seja como um ladrão, como quem pratica as coisas erradas, mas o nosso sofrimento tem que ser por estarmos vivendo a vontade de Deus em amor, e homens maus, perversos, ímpios, endemoniados, tentam nos impedir da missão. É esse o sentido. Aí o texto diz que nós somos abençoados quando perseguições injustas, quando calúnia, quando mentiras em nome de verdade são feitas em nosso nome. José Carlos Firmino, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo nesse momento. Por fim, agora concluindo o nosso estudo, versículo por versículo, da palavra de Deus, o versículo 12 diz: regozijai-vos, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo e o exemplo de perseguido por causa da justiça de Deus. Então, bem-aventurados somos nós. Nós devemos nos alegrar, nós devemos exultar quando isso estiver acontecendo.
E aqui é um exercício difícil, porque quando a gente é perseguido praticando a vontade de Deus, realmente nós tendemos a querer ficar indignados, nós tendemos a querer ficar bravo, zangado, não é? E agir pelos nossos impulsos. Mas aqui nós precisamos pôr freio em nós, porque é muito comum esse sentimento, é muito comum essa vontade, mas nós temos o domínio próprio da parte de Deus e precisamos exercitar. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. E eu tenho visto alguns companheiros de ministério ao longo dos anos da jornada dizendo: eu vou desistir disso aqui, eu não preciso disso, eu tenho uma boa formação, eu posso dar aula, eu posso fazer outra coisa, eu posso iniciar um novo negócio, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Meu amigo, se você é profeta de Deus, se você é ministro de Deus, você não pode fazer nada disso, porque um soldado em serviço não se envolve em negócio dessa vida. Você tem que fazer mesmo é a vontade de Deus, você tem que fazer mesmo é a palavra de Deus. Excepcionalmente, em uma situação ou outra, de uma crise financeira muito grande, você deve sim fazer isso, porque o apóstolo Paulo fazia exatamente isso quando os irmãos se recusavam a estar cooperando com os dízimos, com as ofertas, com o sustento do ministério pastoral. Aí ele ia fazer tendas, ele ia fazer outras coisas, mas quando achava alguém para suprir as suas necessidades, ele exercia o seu ministério e a ninguém era pesado. Que o Eterno aplique o estudo de hoje na sua mente, no seu coração, e eu espero você amanhã para a gente comentar a palavra de Deus a partir do versículo 13 de Mateus, capítulo 5. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estiveram recebendo a boa e agradável palavra de Deus. Um bom dia todo especial na presença do Senhor Jesus.